Seguidores do canal Espiritismo do Século XXI, amigos e seguidores do Facebook, mais uma vez aqui nos encontramos falando um pouquinho mais da vida no plano espiritual. E hoje nós vamos conversar um pouquinho de uma experiência que André Luiz nos relata no livro Nosso Lar, muito interessante, em que um espírito, depois de desencarnado, ele visualiza a decomposição do seu corpo material. Isso é interessante, não é? Você, no plano espiritual, você depois que desencarna, ou seja, depois que o seu corpo morre, você percebe a decomposição do corpo. Vamos conversar sobre isso um pouquinho. Não se esqueça, porém, de dar o like, de se inscrever no canal, isso é muito bom. É importante também que você ative o sininho de notificações, para que quando a gente postar novos vídeos, você receba a notificação de que novos vídeos estão chegando. É bom também que compartilhe, que divulgue. Muito bem, meus amigos e companheiros e seguidores, no episódio anterior, André Luiz estava conversando com Narcisa, aquela enfermeira que deu toda a atenção para ele lá nas câmaras de retificação lá em Nosso Lar. André Luiz diz que enquanto Narcisa estava atendendo um doente, ele foi informado por outros assessores, por outros ajudantes lá dessas câmaras de retificação, lá nesse hospital, né, onde André Luiz estava locado. Ele foi informado de que a senhora Laura pedia notícias. Por quê? Por intermédio de um aparelho. Ele não fala que é celular, não fala que é telefone, mas um aparelho. E André Luiz lembrou que tinha esquecido de avisar a Dona Laura, porque André Luiz saiu da casa de Dona Laura, lá em Nosso Lar, de Dona Laura com Lísias e as irmãs, e foi nesse hospital onde ele começou a ter as atividades dele e encontrou Narcisa. Não é? Então a Dona Laura ficou preocupada e ligou para ele lá nesse local, perguntando: aí André, você não deu satisfação, não deu notícia, você saiu? Aí André ainda fala que tinha esquecido mesmo de comunicar para ela o que estava acontecendo. E na mesma hora, ali naquele aparelho, né, aquele aparelho eletrônico que não explica detalhe, até porque naquela época, em 1944, né, existia telefone e olhe lá, né? Então, André explica para ela as novas atividades que ele está fazendo ali naquele local, né? Aí ela acha muito bom, que André, que você esteja trabalhando, etc. E André ficou estimulado com aquilo, né? Regressando ao contato direto com os enfermos, porque André era um auxiliar de enfermagem, né? Ele notou que Narcisa estava lutando heroicamente para acalmar um rapaz que revelava muitos singulares distúrbios, meio alienado, desorientado. Claro, espírito desencarnado que estava sendo tratado nas câmaras de retificação. O pobrezinho, de olhos perdidos no espaço, gritava. André fala, né? André relata o que estava vendo ali. Acuda, por favor, por amor a Deus. Tenho medo, tenho medo. E aquele olhar esgazeado experimentava profundas sensações de pavor. Ainda falava para Narcisa: irmã Narcisa,
lá vem ele, o monstro, sinto os vermes novamente, ele, livre-me dele, minha irmã. Não quero mais, não tolero mais. Então, esse espírito estava dementado e lamentando aquela angústia e aquela perseguição de um monstro. Interessante, né? Aí, André disse que Narcisa dizia para ele, o nome dele era Francisco, né? Calma, Francisco, você vai libertar-se e ganhar muita serenidade e alegria, mas depende do seu esforço. Ajudá-lo-ei a fazê-lo, mas o trabalho mais intenso cabe a você mesmo. Isso, gente, eu trago para a vida terrena, porque muitas coisas que acontecem conosco, de agonia, de desespero, a gente começa a culpar outros, mas na verdade nós somos os culpados. Nós é que temos que nos libertar daquelas angústias, daqueles problemas, daqueles monstros, né, que chegam a gente, né? E com isso ele deu uma acalmada e tal, mas ela sempre falava, ele falava para Narcisa, Narcisa, minha irmã, observe, ele não me deixa, já voltou a atormentar-me novamente, veja. Aí Narcisa fala para ele, não, meu irmão, estou vendo, Francisco, acalme, é indispensável que você me ajude a expulsá-lo, esse monstro, né? Esse fantasma diabólico está me comprometendo, está me perturbando, né? Narcisa diz para ele, confia em Jesus, esqueça esse monstro e vamos aplicar um passe. Lá no plano espiritual, claro, né? Lá em nosso lar. Aí ela aplica o passe e diz para ele, daqui a pouco esse fantasma fugirá de nós. Aplicou aqueles fluidos salutares e confortadores, em que Francisco, obviamente, agradeceu e manifestou uma certa calma, uma certa alegria. E disse para ela, sim, minha irmã, agora eu estou mais tranquilo. Né? Narcisa ajeitou os travesseiros, a cama em que ele estava ali, pediu que entregasse água para ele, água magnetizada, água fluidificada. Observe que lá no plano espiritual tem travesseiro, tem cama, né? A gente sempre tem falado isso, né? Então, André falou que aquela exemplificação que a Narcisa fez deixou ele muito feliz e ficou satisfeito com aquilo, né? Ele queria aprender, ele estava ali para entender o que se passava no plano espiritual, né? E perguntou para ela, Narcisa, a quem se refere esse doente? Que monstro? Que monstro é esse que está atormentando ele? Aí Narcisa disse para ele, né, explicando bem para ele o que era. Trata-se do seu próprio cadáver. Olha que coisa. O próprio cadáver, o corpo material, era o monstro que atormentava. André ficou espantado com aquilo, né? Como que o corpo pode servir de tormento para um espírito desencarnado? Aí Narcisa explica para ele, André, o pobrezinho era, o Francisco, pobrezinho, né? O coitado do Francisco, era excessivamente apegado ao corpo físico e veio para cá, para o mundo espiritual, após um desastre oriundo de uma sua pura imprudência. Esteve durante muitos dias ao lado dos despojos, em pleno sepulcro, sem se conformar com aquela situação diversa. Olha, meus caros, Narcisa explicando isso para André, é bom que a gente diga, existem pessoas que ao desencarnar, não se afasta do corpo, fica ali, é tão apegado ao corpo, tão afeito às coisas do corpo, e que não desapega, não sai dali, fica ao lado. E esse senhor
esse seu Francisco, ficou muito tempo ao corpo. Aí Narciso me explica que ele, em espírito, ele queria firmemente levantar aquele corpo hirto, tal o império da ilusão em que ele vivera. E nesse triste esforço gastou muito tempo, ficou ali muito tempo, aquele corpo, ele não admite a morte do corpo, claro. Tem pessoas que não admitem, e ele era um. Então ela diz assim que ele amedrontava-se com a ideia de enfrentar o desconhecido e não conseguia acumular nem mesmo, não conseguia nem mesmo alguns átomos de desapego às sensações físicas. Olha, gente, mesmo desencarnando, o espírito fica apegado, agregado ao corpo, às coisas materiais. E ela ainda diz assim para André, não valeram os socorros das esferas mais altas e todo o pensamento relativo à vida eterna, à vida do espírito. Por fim, os vermes fizeram ele, Francisco, experimentar tamanhos padecimentos que o pobre se afastou do túmulo tomado de horror. O que é isso? O espírito fica ali e o corpo começa a se decompor. As bactérias vão corroendo, o corpo vai se deformando, vai virando um monstro. O cadáver vai se virando um monstro devido ao processo de decomposição. Incha, começa a se decompor, se desfazer, a aparência fica aquela aparência cadavérica, né? Claro, né? E ele viu aquilo, ele se afastou, começou a peregrinar nas zonas inferiores do umbral. Isso pode acontecer conosco. No entanto, os que foram pais dele lá na Terra possuem, aqui no plano espiritual, grandes créditos e rogam a sua intercessão na colônia. Então, gente, mesmo desesperado, mesmo angustiado, mesmo sofrendo tremendamente, apegado às coisas, tem alguém que nos ama e nos socorre. E os pais dele estavam fazendo isso. Tanto que trouxeram ele para cá, resgataram ele do umbral. Nós já falamos lá em nosso lar, tem um grupo chamado Samaritanos, que resgata, que recupera as pessoas do umbral. E diz a Narcisa que ele veio quase que à força para cá, para nosso lar, no caso, né? Então o estado dele é ainda muito grave, não poderá ausentar-se tão cedo daqui, dessas câmaras de retificação. Tem que fazer esse tratamento aqui mesmo até melhorar, né? O seu pai, o espírito que foi o pai dele na vida passada, está presentemente em arriscada missão distante de nosso lar, mas sempre vem ajudar, vem socorrer. Ele vem visitar o doente, sempre, né? A Narcisa disse que ele já vem aqui. O filho, o Francisco, não o reconhece, porque está totalmente alienado, mas o pai vem socorrer. O espírito de outro orbe mais avançado vem amparar aquele pai. E o Francisco gritava, aflito, mostrando uma demência dolorosa. O pai vinha vê-lo, né, com uma autorização aqui do Ministério, né, mas fez o que pôde fazer. É que a gente sempre diz, as pessoas, nós dependemos de nós mesmos, da nossa vontade, não é? Então, isso tem que ficar bem claro. Tanto aqui na Terra como no plano espiritual, né? E Narcisa diz que já verificou o pai dele ali, recebendo, amparando, conversando. E mesmo assim, ele não reconhecendo o pai,
após a visita do pai, ele amaina, ele serena, aquela demência melhora, as crises são reduzidas. E ela diz que depois de tantas visitas, de tanta ajuda do plano mais alto, as crises de agonia, de desorientação, estão mais espaçadas agora, né? Então, aquela visão do Francisco é o pesadelo de muitos espíritos que, após a morte do corpo, ficam apegados demasiadamente ao corpo, às coisas materiais, principalmente o corpo. Não enxergam outra coisa, nem vivem senão dele para ele, dando-lhe verdadeiro culto e vindo, após a morte, ainda tentar venerar, endeusar aquele corpo, né? E reperem qualquer ideia de espiritualidade, qualquer ideia de essência espiritual. Isso acontece demais. Por isso que é importante nós, no dia a dia, nos prepararmos para que um dia vai chegar. Um dia desse alguém falou assim, eu tenho uma certeza, eu tenho uma notícia real para você. Você vai morrer, você vai desencarnar. E vai mesmo, né? Todos nós vamos desencarnar um dia. E temos que estar preparados, né? Porque isso com certeza vai acontecer. Então esse Francisco viu, presenciou a decomposição do seu corpo e aquilo levou a um desespero total. Essa mensagem desse episódio de hoje nos mostra o quanto importante é a gente ficar preparado para a vida após a vida do corpo. E não ficar tão apegado às coisas daqui, porque isso aqui é momentâneo, é passageiro, é um momento. Poucos anos, nós temos uma vida eterna para frente. Isso aqui são poucos anos. Até a próxima. Um beijo carinhoso no coração de cada um.